Nesse último sábado, dia 7 de outubro, um policial estava no horário de folga dele trabalhando no Uber, aqui em São Paulo, na Zona Leste. E aí pegou 3 ladrões e aí estava fazendo o trajeto, determinado trajeto, parou. Esses ladrões desceram do veículo, tentaram roubá-lo, ele reagiu e conseguiu alvejar os 3 aí e matou os 3 ladrões. Saiu essa reportagem ontem, eu não ia nem gravar nada, porque quando saiu tava até beleza a reportagem lá, falando, não, o policial estava trabalhando no Uber e tal, reagiu a um assalto e matou lá os 3 ladrões. Porém, no decorrer do dia já começaram a piorar a situação, falando que ele agiu com excesso e aquele rolo todo. Então a primeira reportagem, vamos comentar aqui, porque eu não posso deixar passar em branco isso aí. A primeira reportagem que eu vi saiu assim, quer dizer, a segunda, né? A primeira tava beleza, só falando o que aconteceu, né, que eu acabei de falar, e a segunda reportagem saiu assim: reação de PM que matou 3 ladrões em assalto em São Paulo divide opiniões. Daí que na hora que falou isso eu falei, opa, vão meter o pau no policial, óbvio. Eu fui lá ler. Para advogado, houve excesso de policial. O secretário de Segurança Pública disse que ele reagiu em legítima defesa. E aí, o G1 aqui ouviu especialistas ouvidos pelo G1. Quem que é um dos especialistas aqui? É aquele Ariel de Castro Alves, já gravei vários vídeos dele aqui. É aquele mesmo que falou daquela criança fardada lá no começo do ano, que era um absurdo, a criança tá fardadinha lá no site no Facebook. É aquele que defendeu aquele vagabundo de 11 anos lá que morreu também lá na Zona Sul, depois de ter roubado um carro e trocado tiro com a polícia. Então, enfim, ele é da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, ele sempre passa a mão na cabeça de vagabundo, e ele é um dos especialistas aqui. Então vamos lá, começando por ele. Vamos lá, de acordo com Ariel de Castro Alves, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, abre aspas, aparentemente houve um excesso do exercício de legítima defesa. O defensor disse que a ação do PM tem de ser investigada pela Corregedoria e, caso comprovado o excesso, o policial deve ser responsabilizado. Abram aspas para o absurdo aqui que ele vai falar. Abre aspas, tem que se analisar a conduta dele, ver se era necessário atirar para matar. Todos os disparos que ele fez foi no sentido de matar e não de render. Eles são treinados para imobilizar, primeiramente para imobilizar. Mas esse cara é uma besta, não sei em que universo que esse cara vive, porque 3 ladrões, 2 estavam armados e o policial na hora não sabe se o terceiro também está armado. Aí você vai tentar imobilizar 3 vagabundos armados na mão? Eu não sei o que... Ah, ele fala assim, o tiro foi para matar. Ele não atirou para matar, ele atirou para repelir a injusta agressão. Vieram a óbito, é azar deles. Quem sai com arma para dar tiro em pessoa de bem tem que estar disposto a tomar tiro também de pessoa de bem. Simples assim. Ele vem falando aqui da irregularidade do policial estar fazendo um bico no Uber. Ele vem. O defensor dos direitos humanos, Ariel de Castro, também lembra que o PM não poderia estar trabalhando como motorista do Uber, já que o único bico autorizado a policiais é o da operação delegada, em que os oficiais atuam a serviço da prefeitura em um convênio celebrado entre o governo do estado e a administração municipal. Ele fala que é irregular, né, essa situação dele fazendo bico no Uber. Daí a gente acha lá no artigo 8º, parágrafo 1º do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vai lá dizer o seguinte: ao militar do Estado em serviço ativo é vedado exercer atividade de segurança particular, comércio ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade comercial ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista ou comanditário. O Uber se enquadra nisso? O Uber se enquadra em segurança particular? Se enquadra em comércio? Se enquadra em gerência de sociedade comercial? Administração ou gerência de sociedade comercial? Acho que não. Então não se enquadra em nenhuma dessas. Aí logo na sequência é ouvido outro especialista em segurança pública, o coronel da reserva da PM, José Vicente da Silva, ex-secretário nacional de segurança, disse o seguinte, abre aspas, ele ainda estava num estado emocional bastante alterado que pode ter provocado aquilo, se referindo àquele chute que ele deu na cabeça do moleque lá deitado no chão. Aí o texto dele, do coronel aqui, estava indo beleza e tal, o problema foi isso. Essa frase agora. Mas é um indicador de que o indivíduo não respeitou os limites da lei. Quem está dominado não pode ser alvo de força desnecessária. Fecha aspas. Para o coronel, o ato pode... Essa frase é o fim da picada. Para ele, o ato pode ser um indício de que o PM não tem conduta compatível com os preceitos da instituição.
Daqui a pouco vão querer mandar o policial embora da instituição alegando isso, que não tem conduta compatível. O cara é um herói, pô. O cara conseguiu reagir a um assalto com 3 vagabundos excelentemente, não foi alvejado, não sofreu nenhuma lesão, graças a Deus. O cara que tá trabalhando no horário de folga é roubado, consegue reagir e agora é taxado como incompatível com os preceitos da instituição. Aí vem o terceiro especialista, o ouvidor, né? Júlio César Fernandes, ligado com direitos humanos, para quem não conhece ele. Afirmou que vai pedir à corregedoria para apurar a questão do bico, que eu acabei de falar. E também a ação do PM durante a tentativa de assalto. Apesar de, ele fala, com certeza ter havido um caso de legítima defesa, como ele mesmo diz, pode ter ocorrido um excesso doloso ou culposo. Isto deve ser analisado. E depois aparece o secretário de Segurança Pública, que fala aqui, Magno Alves. O caso do PM, para quem assiste a gravação, fica nítido que ele agiu realmente em legítima defesa. Ele estava sendo vítima de um roubo com 3 elementos. Esta ação dele se defendendo foi filmada e o restante, um eventual excesso, fala de novo do excesso do policial na ação, isso vai ser apurado no decorrer do processo. Eles batem nessa tecla do excesso, que na minha opinião não tem nada a ver. Porque no artigo 25, que define a legítima defesa do Código Penal, vai dizer o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, certo? A direito seu ou de outrem. Eles batem na tecla do seguinte, falando que ele atirou, o cara correu, era para ele ter ficado quieto e deixado pra lá, estavam correndo. Mas se vocês verem pela imagem, o que aconteceu? 3 caras, tem uma hora que o que está do lado do motorista trocam de lugar com o que está atrás, então troca de lugar, esse que estava do lado do motorista sai, dá a volta no carro, bota o capuz e aborda o policial, certo? Então, ele está sendo roubado por um que está do lado de fora, ele tem 2 vagabundos dentro do carro ainda, sendo que um está atrás, que também é o que está armado. Ele até no depoimento fala que o cara colocou a arma na nuca dele, o cara é policial. Se eles descobrissem que o cara era policial, com certeza matariam ele. Então, esse pessoal, eu acho que eles preferem que tivesse conseguido roubar o carro. Preferem que tivessem levado esse policial motorista aí para qualquer lugar, queimado o carro, tacado fogo no carro, tacado fogo nele, igual já aconteceu várias vezes. Então eles preferiam que tivesse acontecido isso. Aí, enfim, voltando, 3 vagabundos. Ele vai lá, ele consegue alvejar o primeiro que está do lado dele, lá não sei a ordem, né? Mas atirou no primeiro que correu para trás do carro. Ele sai, consegue atirar no que está atrás, que estava apontando a arma para ele. Se arriscou pra caramba, mas conseguiu, graças a Deus. Abateu o que estava atrás. O outro se mocosou ali na frente do carro e depois correu. Mas nessa que ele correu, ele não sabe se esse cara está armado. Esse cara voltou e atirou nele também. E outro, segundo ponto, isso aí é fração de segundos. A gente tem um tempão para ficar analisando aqui, ó, no computador, olhando, né? Vendo, mas aqui, ó, tava ventando aqui, ó, ele não podia ter feito isso. Olha ali, não sei o que. E na hora, segundos, o policial decidiu o que fazer ali. Dele, beleza, foi, voltou e tal. Depois ele voltou, ele pega a arma que tá com um dos moleques lá baleado no chão, lá, um dos vagabundos lá que tá no chão. Aí, o moleque tá armado, ele vai. O moleque levanta a cabeça, reage ali, tá? Estado emocional. Se ele deu lá um chute na cabeça do moleque, é totalmente compreensível. O cara tentou te matar. Entendeu? O cara tentou te matar, pô. Totalmente compreensível. Ele pegou a arma do moleque, mesmo o moleque deitado, ele tava com a arma no chão lá, ele poderia ter atirado nele deitado. Ele foi lá, ainda pega a arma do moleque, daí beleza, daí aconteceu tudo isso. Então, agora estão querendo bater nessa tecla aí que ele olhou o excesso porque ele correu atrás do cara e porque ele deu um chute na cabeça do moleque lá e porque ele tava fazendo o bico no Uber. Daí agora, ontem à noite mesmo saiu uma notícia publicada também no G1 falando assim: Uber excluirá PM que trabalhava como motorista e matou 3 em São Paulo. Ele fala que no sábado ele reagiu a uma tentativa de assalto e matou os suspeitos. Empresa afirma que porte de armas é proibido durante as viagens. Então pro ladrão, fala pro ladrão isso aí. Fala pro ladrão, ó ladrão, não pode entrar armado no Uber, beleza? E o Uber falou o seguinte, abre aspas, durante uma viagem solicitada por meio do aplicativo, a Uber proíbe o porte de armas de fogo de qualquer natureza a bordo do veículo, tanto para motoristas parceiros quanto para usuários. Qualquer pessoa que viole esta proibição perderá o acesso à plataforma do Uber. Putz, olha, esse aqui é o fim da picada. Fala pro ladrão então que não pode entrar armado dentro do Uber, pelo amor de Deus. Agora vai tirar o aplicativo do polícia aqui que trabalhava aqui no horário de folga por uma pressão midiática. Simples. Porque como é que o cara é policial, ele tem o porte de arma, ele tem direito a andar armado. Ele tem o porte de arma, e graças a Deus, porque ele tem o dever de agir em qualquer situação, mesmo estando de folga. Pelo amor de Deus.
E saiu uma reportagem aqui, acho que no Sandra Nemberg, que eu não sei que jornal que é. Dá uma olhada em como que ela trata os vagabundos. Presta atenção no termo. A gente muda agora de assunto. Em São Paulo, a polícia investiga a morte de 2 rapazes e um menor por um policial militar. O PM disse que reagiu a uma tentativa de assalto. O policial militar disse que fazia bico como motorista do Uber quando foi chamado pelos 3 rapazes. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram que um deles desceu do carro, colocou o capuz e tentou puxar o policial para fora. Neste momento, o PM reagiu e atirou. O policial abriu a porta de trás e também baleou outro passageiro que caiu na calçada. Depois ainda perseguiu o terceiro pela rua e acertou mais um tiro. Os 3 jovens morreram. Um deles tinha 15 anos. Segundo a polícia, os 3 estavam com 2 armas. Viu? 2 jovens e um menor. Depois ela repete. 2 jovens e um menor. E agora eu vou colocar um outro vídeo aqui que saiu numa outra reportagem que ficou com a imagem um pouco melhor para vocês assistirem aí e tomarem as suas conclusões a respeito, beleza? O policial militar contou que foi chamado para pegar passageiros no bairro Cidade Líder e que no meio do caminho o trio pediu para parar em frente a uma casa. As imagens mostram que um deles desceu do carro, colocou o capuz e tentou tirar à força o PM do banco do motorista. O policial reagiu, saiu do carro e atirou. Depois, ele abriu a porta de trás e baleou outro suspeito que caiu na calçada. Aí perseguiu o terceiro pela rua e acertou mais um tiro. Voltou para ir atrás do primeiro, que tinha corrido para o outro lado da rua. E por fim, o policial tirou a arma do suspeito que estava caído na calçada. Quando ele esboçou o movimento, o PM pisou na cabeça dele. A polícia prendeu 2 armas que estavam com os suspeitos.